Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à edição da noite, seja muito bem-vindo aqui ao No Play News, ao canal do Vanucci. Hoje, semana começando, vocês já viram ali pela coluna do Vanucci hoje de manhã, pelo que nós conversamos, uma semana que promete ali novidades, tem movimentação em todas as emissoras. Outubro já é um mês que vem o upfront da Globo, então começa a ter toda uma movimentação e toda uma preocupação em relação a isso, né? O que a Globo vai anunciar para o mercado publicitário, que isso muda, será que tem reality show, o que não tem, o que a gente já descobriu sobre esse evento, tudo isso eu trago para vocês a partir de agora. Vamos falar também um pouquinho sobre os bastidores lá do SBT, nesse um dia após o comunicado sobre o Kleber Machado, como que isso ainda repercute por ali, e mais do que isso. Hoje marca o início de uma nova gestão de programação no SBT. O que esperar nesse momento do Mauro Lissoni, agora à frente da programação e do artístico, que isso representa ali dentro da emissora? Bom, temos isso, temos os números consolidados do final de semana, algumas lições do final de semana e alguns alertas também. Você pode fazer os seus comentários, né? Vai comentando aí, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. Aliás, né, tem a edição do domingo, edição especial, 9 perguntas ali para o Vanucci Responde. Amanhã tem outra edição e eu quero que você mande suas perguntas. Você pode mandar aqui nos comentários do vídeo ou lá nas minhas redes sociais, ou então através do portal Alta Definição com Vanucci. Vamos lá? Vamos começar esse nosso assunto aqui com os números do final de semana. Porque nesse final de semana, a gente teve algumas coisas de diferente, já que a gente pode analisar e tentar entender, né? Quando você olha, por exemplo, no sábado, o domingo foi uma programação à parte, né? Teve ali muita entrada, algumas emissoras tiveram flashes jornalísticos durante todo o dia das eleições, que é o caso da Globo, o caso da Record, o caso da Band, mas também o SBT seguiu com sua programação normal e a lista tem uma oscilação, né? A Globo optou em misturar a linha de shows, então filme, domingão com o Hulk, com a movimentação, com os flashes regionais, porque é uma eleição municipal, né? E depois, fantástico, mais cedo, a partir das 7 horas da noite, com a apuração ali dos votos. Já algumas entradas durante o domingão, às 7 horas a entrega, e aí vai William Bonner e a Renata Lopré fazendo todo aquele painel da eleição, mostrando ali esse cenário, e tiveram que segurar o finalzinho ali, porque os números de São Paulo não saíam, né? Então havia toda uma tensão, uma preocupação nisso. Domingo diferente. Quando você olha no domingo, principalmente ali no período da tarde, que é quando você tem um deslocamento do streaming, né? O digital passa a ter essa alternativa, né? À TV aberta. Nesse domingo, porque você tinha o factual, porque você tinha informação, porque você tinha também um telespectador com comportamento diferente, que precisa estar aí para fazer votação, precisa ter muita, né? É um domingo diferente. A gente vê que o cenário muda um pouco, né? A Globo marcou na média tarde, do meio-dia às 6 horas da tarde, 13 pontos de média, o equivalente a 28,5% do público assistindo. Uma média boa para um sábado, e a gente vê que há um crescimento aí significativo. Por quê? Por causa do factual, por causa da informação, por causa do noticiário, que é o que estava todo mundo querendo saber como é que está o esquema de apuração, essas entradas todas, isso nas principais cidades, né? E esse aqui é um número de São Paulo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Nesse mesmo período, do meio-dia às 6 horas da tarde, o digital marcou 11,8%. Mais ou menos o que marca ali, perdeu um pouquinho, o equivalente a 25,8% de share. Então a gente vê que quando você pega o grosso da audiência do domingo, da tarde do domingo, ela tem 10, vai ali, 3, 2, 5, 55% da audiência é a soma da Globo com o digital. Aí você vai falar, bom, o digital é o YouTube, mais todas as plataformas, mais alguma coisa que entra ali pelo URL, que está conectada à televisão, enfim, é por aí. Aí depois vem a Record com 5,2, equivalente
desculpa, o SBT com 5,2%, o equivalente a 11,3% de share, Record com 3,7%, 8,1% de share, aí você tem com também 3,7%, 8,1% de share, os canais pagos e 1,3% para a Band, o equivalente a 2,9% de share. Veja, repara que a Band cresce também com uma aposta maior em conteúdo, uma aposta maior em jornalismo, né? É isso que a gente vê do domingo. No sábado, com um comportamento praticamente igual, né? Mas com uma mudança também da grade da Globo em função do futebol, né? Não tem a rodada do domingo, a Globo exibiu a rodada do sábado, né? Aí você tem no cenário, no mesmo recorte, da média tarde, do meio-dia às 6 horas da tarde, o digital com 12,3%, o equivalente a 29,2% de share, 30% praticamente do público no sábado ligado no digital. E olha que com futebol na Globo. Aí você tem a Globo com 10,3% de média, o equivalente a 24,5%. Aí você tem a Record com 4,4%, o equivalente a 10,5%. O Pay TV com 3,3%, o equivalente a 7,9% de share. SBT com 3 pontos, 7,1%. E a Band com 0,9%. Segue a sua programação normal ali, com 2,1% de share. Então, é aquela história, né? No sábado, que é no dia normal, mesmo assim, com um futebol diferenciado ali, o digital passa, o digital permanece. E a gente tem visto, na tarde do sábado e na tarde do domingo, um avanço cada vez maior do digital, né? E é aí que tem que se pensar nos factuais, né? Aí tem que pensar em programa com cara de TV aberta, que é esta questão, gente. Programação com cara de TV aberta. Programação com seu DNA da TV aberta. Seja ela a Globo, a Record, o SBT, a Band, a Rede TV, a Gazeta, qual for a emissora, tem que fazer com seu DNA. E programa com cara de TV aberta. Então, quando a gente olha lá no sábado, né, até em função dessa mudança, né, porque o sábado a Globo transmitiu o Bragantino versus Palmeiras, né, contra o Palmeiras, 13,6 pontos de média. Uma média boa para o futebol ali no horário. Caldeirão entrou antes, marcou apenas 9 pontos de média, uma média baixa, uma das piores até agora para o programa do Marcos Mion, desde que o Mion estreou, né? Aí, ainda no sábado, eu acho que 2 destaques interessantes da Globo: Mania de Você com 19,6 pontos e o Altas Horas com 12,7. Altas Horas melhorou, estava marcando 8, 9 pontos ali, entrava no ar mais tarde, com uma entrega ruim também do Estrela da Casa, mas a entrega de Mania de Você é menor do que de Renascer. Então, natural que o Altas Horas marque um pouquinho menor. Estava interessante o Altas Horas? Estava bem interessante, né? Os filhos lá, os irmãos, né? Isso era bem legal. O Serginho tem buscado, né, fazer esse diferencial na pauta, tem buscado tentar, dentro de um programa musical, né, tentar alguns recortes diferentes. Ainda no sábado, quando a gente olha, a gente tem um olhar que está muito atento agora aos números, que é do Circo do Tiru, 3,7 pontos. E por que eu falo que está um olhar muito atento ali no Circo do Tiru? A gente já sabe que o Wesley Safadão, que é um dos sócios da Bet, já falou assim: olha, não tem como continuar nesse jeito, manter esse investimento. E para o Circo do Tiru ficar, ele depende de um bom retorno financeiro, ele depende de um aporte publicitário ali. Então, isso é fundamental, ter esse aporte publicitário, que é a questão do Lucas Guimarães, né? Até agora, a equação não funcionou ali, né? O que está sustentando financeiramente o programa e o que o programa custa, né? Diante desse cenário, de um cenário que o SBT pode ter um prejuízo considerável nesse ano, ficam as coisas mais difíceis para o ano que vem. E aí tem tudo a ver com a chegada do Mauro Missoni. A programação do ano que vem já está em discussão, já estava, amplia essa discussão para entender o que vai ser, o que segue, o que não segue, quais são as incertezas. Porque lá no SBT, o que é que eles falam? Olha, Circo do Tiru, e tudo é nosso, o gato está no telhado. Porque realmente não deram o resultado, né? Financeiro e tal. Aí tem gente que fala: pô, Vanucci, mas a Daniela adora o Circo do Tiru, vai fazer de tudo para manter o Circo do
Tiro, porque é a paixão dela mesmo, ela adora esse programa, tem um conceito, ela ficou encantada, né? A gente sabe, ela mesma contou essa história, né? Quanto que ela se encantou quando estava lá e que viu que os filhos estavam extremamente encantados, né? Então, quando você vê isso, o número do Circo do Tiru é importante a gente acompanhar, até para poder entender quem é quem, né? Quem é quem, vamos ver como é que vai, né? Bom, aí ainda no SBT, Bake-Off Brasil funcionando, e por isso que a Fabiana Carla ganha força para ser a apresentadora do Chega Mais. Está lá dando 4,2, vice-liderança, né? Estabilizada, né? com uma boa tranquilidade ali, e as pessoas, e ela tem esse carisma, então ganha muita força para como a substituta de Regina Volpato no Chega Mais. E na sequência, o Sabadão na vice-liderança com 4,2. Já houve um ajuste, olha como vem, né? Um programa vai empurrando para o outro, e aí neutraliza um pouco a Fazenda, porque na Record a Fazenda deu 3,7. Antes, Heróis Eternos 3,5 e o Jornal da Record 5,7. A Record precisa ter alguma coisa entre o Jornal da Record e a Fazenda que funcione, porque esses Heróis Eternos realmente derrubam a audiência, vem assim, semana a semana, né? Então, este é um olhar do sábado. Quando você olha para o sábado nesse sentido, você vê assim, olha como algumas coisas funcionam, mas há um medo, há uma preocupação grande em relação ao Circo do Tiru, né? Bom, ainda em relação a números, e aí o que a gente vê, que eu falei aqui para você sobre o domingo, né? O domingo tem lá, na Globo, temperatura máxima 13,4, domingão, a primeira parte 12,4, depois fechou com 17, e o Fantástico com 19, né? No SBT, o Domingo Legal, 5 pontos de média, programa Silvio Santos 6,5, e o SBT Eleições depois 3,2. A Record, se a gente for olhar, o Domingo Record deu uma melhorada. Você vai falar, mas com 3 pontos ainda melhorou? Sim, porque ela está colando. E foi um domingo difícil ali para todo mundo, né? Por causa das mudanças naturais de um domingo de eleição. Domingo Record ficou com 3 pontos de média, o Acerte ou Caia 3,8, é o pico da tarde do domingo. Depois a Hora do Faro 3,6, e aí entra o Domingo Espetacular mais cedo também, com 7,2, fica ali na vice-liderança enquanto ele está no horário, né? E depois a Fazenda 4,4, né? Quem mais? E na eleição é bom. E na Band, que teve lá o Band de eleição durante um bom tempo, marcou 4,9. Aí deu uma mexida, né, na programação. Aí veio o Perrengue com 2,5, depois o Canal Livre com 1 ponto, repercutindo muito as eleições municipais, e aí o programa do João com 0,4, o programa do João deslocado para depois do Canal Livre. E aí precisa se ver também se permanece nesse horário, não permanece nesse horário, se foi apenas uma virada de programação ali por causa das eleições. Mas que perde um pouco, perde bastante, né, a audiência, o programa do João. Tem que se entender um pouquinho isso, né? Isso aqui é o que a gente está vendo. Isso é o que a gente tem como um panorama do que acontece nesse final de semana e que está sendo analisado. Viramos a página e vamos hoje para essa segunda-feira, do primeiro dia do Mauro Lissone lá, tomando conta já, restabelecendo, vendo quem é quem na equipe, o papel de cada um, o que cada um pode fazer, o que cada um pode agregar, o que cada um pode entregar para a programação e como isso vai ser desenhado dentro das necessidades e a necessidade, nesse caso, gente, é necessidade artística, é necessidade de faturamento e é a necessidade de financeira também, né? De como que pode, dentro deste grande orçamento, como cada um pode fechar isso, né? Então, tem todo um olhar para lá. Né? Um trabalho, um desenho, e esta vai ser uma semana de muito trabalho, sim, lá na SBT. Aliás, esse próximo mês aqui, porque as decisões precisam ser tomadas para 2025. O que vai acontecer, o que vai vazar, o que vem por aí, a gente ainda não sabe direito, né? Bom, para os noveleiros, outubro começa hoje, né? Tem a estreia da Rainha da Sucata no Globoplay,
né, começa a ser disponibilizada lá. É um dos grandes sucessos, eu acho que é uma das novelas mais pedidas do Globoplay, né, Rainha da Sucata. Quero ter tempo para poder assistir Rainha da Sucata, né? E tem, depois do dia 21, Começaram de Novo. Outra boa produção, outra boa dramaturgia aí, para quem gosta de dramaturgia mais clássica, para quem gosta de produções antigas, pode ser, né? Mas quem gosta dessas produções, a gente acompanhar. Vale a pena, mas Rainha da Sucata, do Silvio de Abreu, ela tem uma importância muito grande para a dramaturgia brasileira, porque ela é a novela que a Globo usa para segurar o crescimento de Pantanal, a concorrência de Pantanal, e também rompe ali com algumas regras, né? Porque bota um humor no horário das 8 horas, 8h30, que naquela época não era aconselhável, né? O aconselhável para aquele horário eram dramas mais pesados, mais íntimos, mais pessoais, e o Silvio de Abreu vai para esse horário com uma outra pegada. Então, acho importante a gente acompanhar. E ainda mais, como é outubro, mês das crianças, né? O Globoplay vai disponibilizar Deu a Louca no Tempo, A Terra dos Meninos Pelados e A Poeira em Alto Mar, com o Renato Aragão, com a turma do Didi ali, dentro desse especial, entregando um conteúdo aí que possa ser um conteúdo mais indicado também a um público infanto-juvenil. O que a gente vê de movimentação? Né? Virando mais uma página nossa aqui, falamos da Globo, falamos da Record, Globo, mais uma pesquisa, mais uma rodada de pesquisas serão feitas justamente para avaliar Mania de Você, justamente para achar qual é o caminho. Porque nas sondagens, a novela é bem avaliada, tem uma história interessante, mas o ritmo é muito acelerado, não dá para pegar a história e falta alguém para a gente torcer. Você quer torcer para quem em Mania de Você? Quem que você acha que deveria dar um respiro maior ali, né, e deixar mais claro? Eu acho, por exemplo, que já que Chay Suede está muito bem como vilão, Nicolas Prates ali como Rudá precisa deixar muito claro que ele é um herói, né, mais estabelecido. Eu acho que seria a questão primordial, fundamental neste momento. Bom, gente, quero agradecer vocês. Hoje, mais uma edição curtinha, né, compacta. Hoje tem o Vem Pode Chegar, se você puder assistir, com a Bianca Rinaldi. Muito legal, a gente falando das Paquitas, falando de muita coisa aí, falando de arte, falando de novela, de escravizaura, de um monte de coisa. E hoje eu gravo Professor Cortella. Gente, vai ser um programaço, daqui a pouquinho a gente tá por lá. Bom, mande a sua pergunta para o Vanucci Responde, amanhã tem Vanucci Responde, amanhã logo cedo às 9 horas da manhã, estou ao vivo com a coluna do Vanucci,